É tudo movimento, é tudo conexão. É tudo design. Bem-vindo ao nosso episódio. Assim, eu não sei nem o que eu vou falar. Eu tenho que ler, porque o currículo do nosso convidado hoje, você não tem noção. Olha só, vou até colocar o óculos, porque sem o óculos eu não vou conseguir. Olha isso, gente. Olha aqui. Estamos aqui, eu só vou deixar para falar o nome depois, mas olha, um artista multifacetado, com várias atuações em teatro, cenografia, design de interiores e, o melhor de tudo, viajante. Olha isso. Adivinha quem é? Adivinha quem é? Jota Pacini. Jota, que alegria ter você aqui com a gente hoje. Tô muito feliz. E eu falei com a Tamara, eu falei assim, Tamara, esse podcast, assim, eu acredito que os 40 minutos, 1 hora hoje vai ser pouco, né, Tamara? Eu acho que vai ser pouquíssimo. E a minha pergunta, eu já vou assim na lapada. Pá! Isso. Quem é o Jota? Olha, profundo, hein? É profundo, Gostei. mas eu quero profundidade. Olha o óculos da tia aqui, ó. Profundidade. Conte-me tudo. Conte-me tudo, não esconda nada. Olha, eu vou anotar e vocês também anotem. Fala aí pra gente. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz mesmo. Porque eu acho que o Jota se resume a ser designer mesmo. Acho que eu tô no programa certo. Tá no programa. Eu tô no programa certo. Porque é isso, eu acho que eu virei uma pessoa que acumulou muitas experiências de vida e hoje quer aproveitar da melhor forma possível, né? Então, por isso talvez essa pessoa multifacetada, né? Procurando, assim, viver mesmo e aproveitar o que a vida tem de boa para oferecer. Mas desde criancinha? Desde criancinha. Sabe que eu tenho uma história super engraçada? Adoro. A Flávia falou que você tem um monte de história. Não, mas Quero essa é saber muito tudo. louca, assim, muito louca. Apesar de eu nunca ter ido para essa área. Teve um trabalho de escola que era para criar coisas com, sei lá, recicláveis e lá. E a minha madrasta, ela é costureira, né? E aí eu peguei uns retalhos de pano que tava lá e construí tipo um vestido, assim, sabe? Eu nunca fui muito bom de desenho, apesar de ser designer, mas eu fiz uma silhueta de uma mulher e aí fui construindo esse vestido. Cara, a professora enlouqueceu e nunca mais eu vi esse desenho, essa coisa, né? Que eu criei. Anos mais tarde, eu descobri que ele estava exposto em algum museu, assim, como trabalho de um aluno e tal, mas nunca, assim, me deram crédito por aquilo, nem nada, sabe? Gente. Então, eu tava rememorando isso, pensando, cara, que coisa mais doida, né? Porque desde pequeno tinha alguma coisa ali que eu não sabia, apesar de nunca ter ido para a área efetivamente do design, né? De vestuário, de moda. Mas tinha uma coisa ali, né? De criação mesmo. Então, é engraçado. Acho que tem um gene ali que a gente já nasce com isso ali. E você era assim, e como criança, você era quietinho? Ou você era daquele assim que tocava o terror? Olha, eu tenho uma memória minha quietinho. Tá, vamos perguntar pra sua Mas eu acho que meu pai não vai não concordar. achava muito, não. Mas eu sempre fui uma criança que juntava as outras crianças. Tipo, eu queria brincar de pique-esconde, eu juntava, assim. Eu era amigo de todos os grupos. Porque eu não sei como vocês, mas na minha época, existiam, assim, sei lá, o grupo dos amiguinhos que só são os 3 ali. O outro que, sei lá, gosta de videogame, não sei o quê. E eu era amigo de todos eles. Você reunia a galera. Eu reunia a galera. Você é líder. Eu tinha uma coisa de... Eu não... De conexão. Eu acredito que tá muito pra isso. E eu sempre fui assim. Eu vejo sempre que os lugares que eu ando, assim, eu consigo... Na sala de aula eu era assim. Falava com a galera do fundão, a galera da frente, a galera mais ou menos que não queria nada. Aí, quem que vai ser o representante da turma? Tá vendo? Me escolhiam, sabe? Às vezes eu nem queria ser, mas o povo escolhia porque eu conectava todo mundo ali, então... Quando a gente é criança, a gente já dá sinais, né? Dá sinais. É verdade. Do que vai aflorar na gente quando adultos. E assim, Jota, primeiro a gente sabe que você tem aí artes cênicas, né? Design de interiores, como a Tamara falou, viajante também. Conta pra gente... Qual foi a ordem cronológica e como você foi se descobrindo, né, dentro dessas profissões e como isso meio que se conectou? Uau, boa pergunta, hein? Eu não ia saber responder.
Eu só sei porque é Já minha tô em vida. dúvida. Eu só sei porque é minha vida. A eu gente sei, fala né? assim, mas é porque realmente a gente vê que tá tudo conectado, Sim, né? sim. Quando a gente fala de design, a gente tá falando de, no seu caso, cenografia tem tudo a ver, gente. Tá totalmente conectado, né? Tanto que é uma das especializações de design de interiores, né? Sim. Que é a parte de cenografia também. Então, assim, a gente vê que tudo tem algo em comum, que é a arte, Sim. né? Então, por isso que eu acho que é interessante você contar, assim, como você foi se descobrindo, por onde você começou, né? Pra se tornar o Jota. Não, O Jota pois é. que a gente, né? Que a gente conhece. Pois é, tem uma coisa legal. O pai de uma amiga, ele era, porque já faleceu, infelizmente, mas diretor de teatro, né? Então eu tive essa conexão primeiro com o teatro, assim, 12, 13 anos. Só que eu realmente me aprofundava nas coisas. Então eu resolvi criar uma peça de teatro junto com os meus amiguinhos. E todos topavam. Então a gente criava os nossos figurinos, criava a cenografia, isso debaixo do prédio, e chamava os outros amiguinhos para assistir. Então quem não estava no espetáculo, na peça, né, ia assistir. Ah, não dou conta, gente. Eu tenho fotos depois para provar. Hein? E aí, muito bom, né? E aí, dessa, eu criei esse amor pelo teatro, primeiramente, né? Então, lá quando já estava pós, né, já adolescente, finalzinho da adolescência, eu fiz um teste para uma companhia de teatro que já tem 20 e tantos anos aqui em Brasília, que é a Ney Nando, e trabalhei com eles durante 10 anos. Então, Ney Nando é super conhecido. Super. E eu entrei bem no início da Ney Nando. Então, eu fiquei lá, virei professor de teatro, muito novo, né? Então, quando eu fui para o vestibular, eu fiz matemática, porque também amava. Não, mentira. Passei em matemática na UNB, acredito. na UNB, não era qualquer lugar. Gente! Fiquei um semestre, eu falei, mas não é isso que eu quero. Aí eu fiz o vestibular de novo e passei para as artes cênicas. Porque as artes cênicas, ela tem um vestibular que é específico, né? Então ela é um pouquinho mais... um pouquinho disso. Você faz vestibular tradicional, né? Que português, enfim, tudo que a gente já faz. Só que você faz um específico. Então você faz uma cena para uma banca, que são os professores da parte das cênicas, né? Da UNB. Você faz cena, você faz um workshop com todos os que estão pretendendo. E aí você tem que passar naquela prova específica. Olha, interessante. Você não só fala, eu vou fazer vestibular e passou. Você tem que provar, não é meio que provar, mas assim, que você tem aptidão para aquilo, né? Acho que tem 3 áreas que é isso. Também a arquitetura, tinha uma época também que tinha, né? Você tinha que fazer os desenhos e artes plásticas. E música também. Ah, música também? Música Meu filho também. vai fazer música. Então, geralmente, o povo vai para a escola de música, aprende a tocar um pouco para fazer o vestibular específico. Filho, Que não é tá muito ouvindo, fácil. né? Tá ouvindo. Você falou que vai fazer música aqui, ó. Ó aqui, ó. Quem tá falando? Já sabe. E aí eu comecei, então, pelas artes cênicas. Vivi isso muitos anos. Acabei virando produtor. Criei uma coisa específica em Brasília, que é uma empresa que fazia trabalhos teatrais para outras empresas. Não. Isso cresceu muito. E eu fui embora para São Paulo. Fiquei 4 anos lá. Meu Deus. Nisso eu trabalhei com Discovery Channel, trabalhei não, me conta. com O salário é bom. Iguatemi. Então, eu trabalhava com projetos específicos, né? Levando a coisa dos desenhos da grade, que foi o Discovery Kids, né? Para contato com o público. Então, era um trabalho que eu rodava o Brasil inteiro, dentro da rede do Iguatemi. E depois eu mudei para o Cartoon Network, com a rede do Multiplan, que é a mesma do Park Shop aqui em Brasília. Olha. Então, eu fiquei um tempão nisso, mas eu tive um burnout, porque eu trabalhava muito. Eu gosto. É engraçado que a gente gosta de trabalhar. Então, o burnout é porque, assim, você gosta, mas você não tem mais forças para fazer aquilo, né? É que seu corpo tá indo contra aquilo que é o racional, né? Contra aquilo que você tá buscando muito ali, que você já internalizou aquilo ali, né? Você já tem um objetivo traçado. E eu acho que o burnout, ele tá muito ligado a isso. É como se fosse um conflito mesmo no corpo, não é? Você quer, né? Porque quando você gosta, você quer, não mas tem seu corpo limite, né? te poda, seu corpo tem que te frear. Porque Mas alguém tem que frear. Alguma coisa de frear, né? Alguém tem que frear. Para esse menino. Mas eu também tava me sentindo um pouco assim. Por exemplo, eu chego em São Paulo hoje, me sinto em casa. Mas naquela época, como eu viajava muito, então eu vivia muito em quarto de hotel. Então eu tava sentindo um pouco, já tinha coisa da viagem, né? Sim. Mas não era um lado tão gostoso, né? Então eu tava sentindo assim,
alguma coisa que tá faltando pertencimento, sabe? Assim, uma coisa meio... Nossa, isso é tão importante, né? né? E A aí... gente tem que ter, Não, né, demais, isso, né? demais. Então, O meu livro, o meu travesseiro, né? A minha caneca. que é a sua identidade, Que é a né? sua identidade, não é? Porque eu acho que talvez, inclusive hoje, as pessoas estão muito perdidas de quem são elas, né? Talvez. Né? Eu acho que... E isso é importante também, a gente ter noção de quem nós somos. E até onde a gente pode ir. Eu acho que nessa época eu criei um pouco de limite do que eu quero para mim, quanto pessoal e profissional. Né? Isso mudou muita coisa. Aí eu vim para Brasília, passar o Natal com os meus pais, e aí me convidaram a fazer um espetáculo aqui. Tinha muito tempo que eu não ia para o palco. Porque como eu virei o empresário das artes cênicas, eu deixei um pouco de lado o ator. Né? Você foi mais para os bastidores. Bastidores. Isso que eu já tinha feito curta-metragem, já tinha feito um monte de propaganda, já estava assim uma carreira bem legal. Só que eu voltei, me convidaram a fazer um espetáculo, foi o último espetáculo do Teatro Nacional antes de fechar. Antes da Olha que legal, chamado Por um Fio, que era a história, que é uma história grega antiga da Medeia, né? Mas transformado dentro do ambiente de Brasília. Se passava na estrutura, olha que louco. Olha que louco. E aí, os textos gregos, ele tem assim, o núcleo feminino e o núcleo masculino, né? O meu personagem era um transexual. Meu Deus. Então eu estava dentro do núcleo feminino. Sim. Era um desafio e eu não queria fazer nada caricato. Então eu fui atrás disso, de pesquisar como é que eu poderia fazer esse personagem. Fui na estrutural, que na época era um pouco, assim, questão de segurança era meio pesado, aí não rolou muito pesquisar ali. Entendi. E acabei indo para uma boate na época que tinha aqui chamada Blue Space. É uma boate LGBT, que nem é mais essa sigla, mas enfim. Porque, né, daqui a pouco é muito que um amigo meu era coreógrafo lá, e ele falou, cara, vamos lá tem vários, você pode pesquisar lá seu personagem. Porque você tem que fazer você tem que fazer um estudo, né? Você não vai chegando vou atuar, né? Você faz um estudo, você tem gente que passa 1, 2 anos, exatamente. né? Você tem que ter um preparo. Tem um preparo, Exatamente. né? Não é assim, chegou Não, fazer. pois é. E na época era um espetáculo bem legal, porque tinham nomes bem importantes da cidade, né? E aí eu fui, fiz esse personagem, fui aplaudido em cena aberta, que é quando no meio do espetáculo, né, as pessoas levantam e aplaudem. E assim, para mim foi muito importante. E também talvez foi um fechamento daquele momento como ator para mim, né? Então foi bem importante. Então quer dizer... Calma aí. Então... aconteceu tudo isso e de repente é como se você já estivesse se despedindo sem saber ou sabendo? Não, é como se você estivesse dando um passo para a próxima temporada do Jota. Que seria o design nesse caso? Então, ainda ensaiei umas coisas nada a ver, não sei porquê, não me perguntem. Mas ainda fiz. Eu já tinha feito, calma, já tinha feito, então, um semestre de matemática. Fiz o curso completo de artes cênicas, que eram 5 anos na UNB. 5 anos. Ainda peguei greve, mas eu terminei em 5 anos. Eu sou desse, eu faço negócio. Eu costumo falar, a gente cai, mas cai atirando, né? Não desiste. Não desisto. Eu falei, não, vou me formar. Aí depois, não sei por que, eu cismei com direito. Então eu fiz meio curso de direito no CEUB, vocês acreditam? Não, gente, Jota. não tem nada... E eu era o melhor da sala. E eu estudava com os pirralhos, porque era de manhã. Mas você sabe, eu não sei. Juro, de manhã. Mas eu não sei qual é a conexão. Eu tenho um cliente que ele é advogado, ele tem um escritório de advocacia super renomado aqui em Brasília. E ele fez boa parte da vida dele artes cênicas. Olha aí. E ele atuou por muito tempo. Eu não sei qual a conexão da área, mas você tá me falando isso agora, faz sentido que tem algum link aí em algum momento. Eu tinha vontade de fazer isso. Mas será que seja comunicação? Você gosta mais dos palcos ou dos bastidores? Você já entendeu isso? Olha, porque tem a ver. Você já fez essa pergunta? Assim, eu já me coloquei, porque é o seguinte... Eu acho que eu já criei muita coisa, já fui pioneiro em muita coisa. Então, uma hora eu falei assim, gente, mas será que eu não sou melhor criando a coisa para sair bem feito, do jeito que eu acho que é bem feito, porque isso é relativo, né? Sim. Ou ali no lugar de protagonista, né? Em frente das câmeras ou atrás das câmeras, né? Talvez seja isso. Mas não sei, hoje eu acho que é um resumo dos dois, né? Eu vejo isso pela resposta que eu tenho, por exemplo, nas minhas redes sociais. É uma rede social que eu não trabalho patrocínio, não trabalho uma série de coisas, e eu tenho uma visualização muito alta frequentemente. Então, eu vejo que as pessoas curtem o que eu posto,
E é uma coisa muito minha, né? Que daqui a pouco a gente vai entrar na história das viagens Nossa, também. e você falando assim agora, Jota, faz todo sentido. Porque hoje, né, eu te conheci nesse momento atual, né? Eu falo atual, mas desde 2023 eu conheci o Jota na Casa Cor. Mas assim, eu consigo ver você bastidores e ao mesmo tempo protagonizando algo. Exemplo disso foi o evento que você montou ali no museu, no DW. Sim. Né? Então, não sei se as pessoas sabem, mas o Jota fez toda a parte de cenografia, né, do evento. E eu fui lá, inclusive, prestigiar. Maravilhoso, dentro do museu. E você falou, inclusive, que teve um momento da sua carreira dentro do museu quando estava fechando, né? Sim, E você pegou esse pós agora, você falando isso, eu notei que você pegou esse pós agora do retorno do museu, né? Entrando com um evento seu lá, eu achei isso super legal. E aí, ali você tá nos bastidores, mas em contrapartida, você tá ali na Casa Cor, né? Inclusive agora, você entrou com um programa dentro da Casa Cor. Gente, eu achei aquilo ali fantástico. Achei muito legal a ideia, assim, porque é bem isso, né? A gente mostra os bastidores ali da arquitetura, a parte cômica, né? Aquilo que o cliente não vê, que todo mundo passa, os perrengues incomuns, né? Então, achei bem legal isso. E aí, a gente nota que realmente tem um Jota que atua tanto ali por trás, preparando todo esse cenário, preparando todo esse bastidor. E aí, depois você vai lá e entra e apresenta um programa e brilha do mesmo jeito, e vai lá e faz um ambiente na Casa Cor. Cara, isso mostra que você realmente é multifacetado, sabe? Eu acho que isso traduz muito o que você tá falando. Mas aqui não é pra chorar, não, né? Eu tô quase chorando. Não, pode chorar, pode chorar. A gente tá aqui pra isso, porque é tão, assim, porque tem hora que, eu não sei você, mas quando a gente tem essa coisa muito criativo, né? Tá sempre ali movimentando e tudo, tem hora que você até falou, né? Na parte da saúde mental e tudo. E você falou uma coisa que eu achei assim, eu gosto. Sou eu. É você. Então, a gente tem que se respeitar também. Claro que você vai ter seu momento, né? De descansar e tudo. Mas se você não é você, que você está fazendo aqui então? Verdade. Sabe? Porque você tem que ter verdade. Né? E quando você chegou aqui, a gente já foi brincando, foi conversando, porque a Flávia a gente já conhece. Eu estou conhecendo hoje assim, mais, né, um íntimo, né? E aí a gente consegue ver no seu olhar esse carinho que você tem com você. Ai, que bom. Essa pessoa sou eu, entendeu? E assim, é sobre isso que a gente fala, sabe? Que tá tudo conectado, é tudo holístico, né? Corpo, alma, espírito. Você não consegue separar uma coisa da outra, porque se você separar, você não vive, você se perde, né? Você vive uns fragmentos de quem é você. E você já viu, sou eu. Eu posso atuar, eu posso estar na frente dos bastidores, eu gosto dessa forma. Então, conta pra gente. Eu posso fazer direito. Eu posso fazer direito. Eu posso fazer o direito. Eu posso fazer direito, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer esquerdo, direito. Depois, continua, e depois que você fez o direito. Tudo influencia, porque aí o que acontece? Nesse meio tempo, eu comecei a ver que eu podia fazer que eu chamava de palestras teatralizadas. Então, comecei a fechar trabalho para o governo, trabalho para os shoppings aqui, né? E aí, nesse momento, eu voltei para Brasília. E aí, eu fiquei fazendo para os bancos. Então, Banco do Brasil, Caixa, todos foram meus clientes. Que foi nessa segunda etapa da minha vida, onde eu pegava, assim, você podia falar qualquer coisa de empresa. Tipo, Jota, vamos implementar uma certificação de saúde. Eu ia lá, estudava tudo aquilo, transformava em uma peça de teatro, que era uma palestra para os colaboradores. Gente, que fantástico. E aí, o que eu montava? O cenário. Olha. Eu montava o cenário, iluminação, inclusive figurino também, que eu tinha um figurinista e eu desenhava. Fernando, eu quero mais ou menos assim. O Fernando ia lá, desenhava. Então, eu levava isso para dentro da empresa. Uma loucura. Que deu também muito certo, mas era muito cansativo, porque eu era o empresário, eu era o escritor, entendeu? Eu era o diretor, eu era o cenógrafo. Então, se tudo der errado, eu era advogado. Não, advocacia eu larguei depois. Isso é uma coisa muito pessoal minha. Eu via que, assim, tudo que eu perguntava, porque foi nessa época que o Brasil começou assim, ao STF aparecer muito, eu não sei o quê, e eu queria falar aquilo em sala de aula.
E ninguém me respondia. Eu falei, não, mas é para ser vago assim? Ah, quero então fazer. não quero. Entendeu? Aí eu meio que larguei. Entendi. Eu era tão CDF que eu era assim, eu gostava de ser o melhor da turma e não sei o quê. Você é profundo. Né? Então eu fiquei meio desencantado com o direito. Entendi. Mas eu levei muito, assim, faltou pouco para me formar. E aí, eu falei, cara, chegou no momento que eu falei assim, não sei, eu não quero mais isso. Tô muito cansado, eu fiquei um pouco receoso de entrar no novo burnout, entende? Ah, sim. Falei, não, eu quero uma coisa que talvez seja mais tranquila para eu levar. E aí, um dia, uma amiga falou assim, Jota, quem que faz os seus projetos? Que eu já tinha, nessa época, então eu já tinha mudado. Morei em 3 apartamentos na Asa Sul e estava na Asa Norte. E ela falou assim, Jota, quem que faz seus projetos? Eu falei, como assim? Não, a sua arquiteta, designer. Eu falei, não, eu mesmo. Ela, sério? E ela é arquiteta. E ela, gente, você Pronto, tem, mais uma você tem que profissão. estudar isso. Pronto. Tem que fazer alguma coisa. Meu É Deus. muito bom. Isso me despertou uma coisa. Eu falei, cara, quem Não sabe, acredito. né? Só que aí eu ainda, tipo assim, como eu já tinha estudado muito... eu falei, gente, daqui a pouco... Mais um curso. 100 anos, né? 100 anos estudando. 100 anos, Jota saindo da faculdade. Gente, terminei de medicina. Medicina. E aí eu falei assim, cara, vou fazer uma pós, então. Então eu entrei numa pós de design de interiores. Olha. Como eu já tinha formação, eu falei, vou fazer, né? Só que eu comecei a realmente me encantar e falar, cara, isso... Nossa, que coisa maravilhosa. Então eu comecei ao contrário, eu brinco com as pessoas, comecei ao contrário, de uma pós. Aí no meio da pós eu falei, vou fazer a graduação, porque é isso que eu quero. Mas também tinha uma coisa intrínseca nessa história toda. De eu escolher se era arquitetura ou se era design. Ah, isso é um problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas da minha sala eram de arquitetura. Era de arquitetura. E são 2 universos diferentes. Apesar Totalmente. dos 2 terem essa conexão, dentro da faculdade, a gente observa que são 2 mundos. Eu falo porque eu comecei também arquitetura, fiz vários semestres de arquitetura, e depois eu fui pro design. E do design era uma outra coisa, era uma outra realidade. A arquitetura era muito urbanismo, e a gente realmente consegue ver esse choque. E nesse momento, realmente é a hora da gente pensar, o que eu quero ser mesmo? Será que, né? E aí coloca na balança. Eu até penso que, cara, eu fiz uma escolha muito legal da pós, porque eu pude ver os 2 universos, né? Sim. E escolher. Quem pode fazer isso? Não. Porque a gente também tem essa coisa do imediatismo, sei lá, quando você tá lá com os 17 anos, que seus pais ficam, e aí, você vai escolher o quê? Tem que fazer logo, porque você tem que terminar. Nossa, tem que que fazer pressão. sucesso, né? E a gente nota que você não teve essa pressão, Não, você né? teve. Não tive. Por isso, você ia caminhando dentro do que você achava que se identificava. Eu fui me encontrando e também fui carregando experiências. Uau. Eu acredito que é isso. Porque, assim, o meu escritório não tem tanto tempo, né? Eu tenho 7 anos de escritório, não é um tempo assim, né? Tem escritórios aí com muito mais tempo. Mas eu acredito que já tem uma identidade do que eu faço. Uau. Mas justamente por tudo que eu levei nessa vida, né? Eu acho que é isso. E aí, pra entrar uma cereja do bolo, entrou o quê? Viagens. Ah, não, Que para. é só o que eu gosto de fazer, né, Jota? Aí você pensa, já que eu gosto Mas a gente também tem que de pagar as viagens. A gente tem que pagar, então tem que trabalhar, né? Não acredito, gente. Pelo amor de Deus, eu já tô assim, gente. Eu quero que ele seja meu melhor amigo. Porque aí você conversa de A a Z. Ele resolve seu problema, entendeu? Verdade. E se ele não sabe, ele faz um curso, ele faz uma pós para te responder. Agora eu tô Isso é segurando, maravilhoso. que eu falei, gente, eu tenho uns cursos online pra fazer, mas é só também, porque eu não aguento mais estudar. Eu tenho 50 naquele tal de doméstica. Quando eu tô de mau humor, eu falo, eu vou fazer um curso. Né? Aí eu fico ali igual uma doida. Eu perco o curso, eu pago, quando eu vou fazer o negócio já expirou. Gente. Mas antes da gente entrar no assunto das viagens, que isso aí vai Não, render isso vai muita render, conversa, porque vai viagem render. é uma coisa que eu amo e eu sei que você também adora, Tamara também gosta muito. Sobre o programa que você está fazendo na Casa Cor, é história no quadradinho Dos bastidores. dos bastidores Do quadradinho. E a Casa Cor que ela tá falando é a de Brasília, tá? Que ele já fez em outro lugar. É a de Brasília que ela tá A falando. Jota já fez Palmas, né? Fiz. Casa Cor 2023, 24. 25. Tá vendo? Tô sabendo de tudo, né, Jota? Você já percebeu que eu tô sabendo de tudo. Então, assim, nesse quadro que você tá fazendo, eu achei muito legal, Tamara. Conta. Vou entrar aqui, tá, Pode Jota? entrar. Mas é legal que ele mostra os bastidores da arquitetura. As histórias mais hilárias, assim. Eu acredito que tenha acontecido. Tem rolado tanta história legal. Não, então conta. Tanta conta. história. Conta pra gente qual foi a história, assim, mais
mais A fofoca, criativa, a a fofoca. história mais diferente, a mais engraçada, digamos assim. Vamos rir. Ai, gente, mas tem tanta coisa. Não, mas né? conta. Qual foi a Mas... história que mais chamou a atenção lá do programa? Olha, Olha a fofoca. tem uma muito boa. Ah. Eu não posso citar os Não, nomes, tá? pelo amor de Deus. Ninguém tá querendo ser processado e você não terminou a faculdade de Direito. É melhor você Não, pensar mas bem. o programa tá com patrocinadores ótimos. Eu acho que Pensa pode bem. pagar, né? Pode pagar um processo. Ai, pode. misericórdia, gente. A gente já estreia. A gente já estreia já com processo. o primeiro. Um processo, isso. Pá, já para criar notoriedade na área, né? Porque os programas bons sempre tem um processo. Sempre tem um processo, uma coisinha assim. Ai, Senhor, Verdade. vamos verdade. orar, vamos orar. Mas tem uma história muito legal que foi o seguinte: chegou uma. Assim, a nossa área é muito. Tem um lado, né, de ralação, mas não é muito visto. Não. De vez em quando alguém posta uma coisa ali na obra e tal, né? Glamour, né? Muito glamour. É a coisa do glamour. Então, principalmente as mulheres. É, Então, sempre tão assim, super charmosas e tal. na obra. Só que então, esse problema na obra. Então, na obra não deveria, né? amiga? Não. Por quê? Gente, eu já vi Obra. gente postando vídeo em obra de salto. De salto. Pronto, entrou onde eu ia falar. Porque, gente, obra é o seguinte. É assim, é prego que tá solto. É madeira. É um pedaço sei lá, de pedra. É vidro, enfim, Sim. mil coisas que tem Perigosas. na obra, né? Sim. Inclusive, é obrigado a usar os INPIs, que são E você viu que passou no jornal e que tá muita gente vai ser processada, porque tem que usar, é obrigado. Porque a construção civil tá tendo um problemão. Toda hora alguém se machuca e aí depois, né, culpa, né, o empresário. Às vezes os empresários pensa que a pessoa já está usando. Não, o povo lá no 5º andar, no 6º andar, sem capacete, sem nada. Isso. Misericórdia. Então vai, conta o perrengão. Mas não é só os funcionários que tem que usar, né? A gente também. Então, se a gente vai visitar uma obra, você tem. Sim. E aí foi, então, uma arquiteta. Bonita, linda. Que a gente não pode falar Não. o nome. Eu não falei nada aqui, só pra... Ela vai saber quando ela ouvir, quando ela ver esse programa. Não, várias podem se identificar, É. mas enfim. Mas ela foi, então, no meio de uma obra. Só que ela não foi só de salto. Salto foi o mais básico. Geralmente a gente vai de bota, né, gente? Sim. Né? Mas assim, ela foi de salto, ela foi de vestidinho, curto, entendeu? Inclusive, assim, mostrando o corpão que ela tem. Malhadora, bonita. E ela foi lá passar o dia na obra. E aí, de repente, os funcionários se animaram. Ai. Entendeu? Com ela lá. Ai. E aí, ela Gente. meio que ela foi retirada. Sério? Escoltada. Escoltada do meio da obra. Meu Deus, mentira. É assim, ela disse que não foi a intenção dela, que ela estava em outro lugar. Gente. Pra passar na obra, mas assim, a gente tem que ter um pouquinho de noção, né, das Meu coisas. Deus. Gente, coitada, mas isso A é certeza que a sério. gente tem é que ela nunca mais foi assim pra obra. É verdade, Eu tenho é certeza. verdade. E quando eu passava na obra, né, e o povo falava, tá maravilhosa. Porque meu nome é Tamara, né? Eu comi aqui, ó, gente. Tá maravilhosa. E, meu irmão, aquilo eu queria matar, entendeu? E eu já tenho esse jeitão assim. Aí quando eu vou pra obra, minha filha, é mesmo com a cabeça rapada, já vou parecendo um menino, assim, porque tem hora que é muito desafiador pra gente mulher, sabe? Isso é muito desafiador, porque entendo, né? Você tá arrumada e tudo. Além disso, tem hora que a gente passa também, tipo, será que sabe mesmo? Eu acho que não sabe. Será que sabe o que ela tá falando? Então, a gente tem vários desafios, mas essa aí, tem mesmo. eu acho que nunca mais a nossa amiga vai passar por porque isso. assim, a gente pensa, né? Só puxando um gancho um pouquinho. Se fosse eu que chegasse lá de bermuda, teria acontecido a mesma coisa que aconteceu com ela? Provavelmente não. Não. Então, realmente... Se você fosse Brad Pitt, aí sim. Falei, gente, quem que é Brad? Brad, nosso eu pão. acho que nem o Brad Pitt, nem o Callum Raymond. Nossa, ninguém, não. Acho que ele ia continuar. Porque eu acho também, sabe, amigo? É um ambiente até masculino, né? Mas eu acho que a gente execução, também... assim, né? E a gente também tem que tomar cuidado, que às vezes são pessoas até mais humildes, que não entendem, né? Então, assim, é aquela coisa...
Se você vai ver que pode causar alguma coisa, evite. Evite, Não, e tem um momento certo pra você estar Tem um momento glamourosa, certo. né? Eu acho que tem. Então, assim... Não é que ela não vai obra passar obra, né? um gloss, alguma coisa, né? Ela pode, tá? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado mesmo. Mas esses são os perrengues que acontecem, né? De obra. São os E esse programa que você fez lá na Casa Cor, né? As histórias dos bastidores. do quadradinho. Eu fico com histórias quadradinho, gente. É porque tem um porque tem o podcast, né? podcast Histórias Quadradinho. Depois que a gente se tocou que tinha também. Mas assim, lá você fez uma temporada, é ao vivo, é um tal Como que que é? Pois Como que funciona? foi no auditório, né? Esse ano o Casa Cor tá na Casa do Candango. E é um auditório, Ficou lindo, né? né? Ficou lindo. Então a gente fez lá, é um programa de auditório. Olha É muito que legal. Ele foi gravado, ele tá para sair, porque tá sendo editado. Porque tem coisas que talvez não queiram processo, aí a gente corta. Melhor. É melhor. Entendeu? Mas assim, ele tinha toda uma estrutura para ser ao vivo, né? Tem Olha. câmeras lá de alta resolução. Inclusive tem uma câmera no palco, que as pessoas que estavam na plateia não sabem disso, que ela mede o humor das pessoas. Ai, adoro. É uma Adoro. câmera de inteligência Artificial. Nossa. Olha. que ela mede várias coisas, né? Mas uma delas é também o humor. Então, foi bem legal, foi bem diferente. Acredito que a primeira vez assim que o Casa Cor tem algo nesse sentido. Sim. E para o público em geral, que eu acho que é o mais importante, né? Não ficar só no nosso meio, trazer também o público externo, né? Então, Sim. é um talk show, né? É um Uau. talk show que, na verdade, tiveram uma ideia, me chamaram, e aí eu reestruturei, porque tem essa experiência, né? Sim. Dessa caminhada toda. Eu falei, vamos transformar isso numa coisa mais Gente, adoro. interessante. E de onde sai essa criatividade? De onde sai isso? Assim, tipo, Cara, vamos fazer isso? Sabe o que é engraçado? Será que são das viagens? Vamos lá. Mas é engraçado. Sabe que eu me pergunto isso também? Porque às vezes bate um receio de, tipo, toda vez que me chamam a fazer um projeto, eu nunca quero fazer um projeto igual que eu já fiz ou que alguém já fez. Uhum. Sim. Não tem nada a ver com a outra pessoa. É o meu desafio, né? O meu desafio criativo, o meu desafio com cor, que eu amo cor. Então, os meus projetos da Casa Cor, por exemplo, sempre tiveram cor. Sempre tiveram cor. Sempre tem uma cor, né? Assim que você fala, putz, tem cor aqui. De repente as pessoas podem até chegar à conclusão que é um trabalho meu por ter cor. E eu noto também que o seu trabalho, ele tem toques de cenografia. É uma coisa que eu observo. Você cria cenários, Uhum, né? verdade. Inclusive, eu acho que do primeiro Casa Cor que eu fiz pro atual, eu aprendi isso. A fazer espaços bonitos, elegantes, criativos e rápido, sabe? Olha. Porque o Casa Cor a gente não tem tempo para ficar assim, fazendo 1001 coisas, sabe? Então, do primeiro Tem prazos, que eu fiz, o né? primeiro que eu fiz, sim, eu ralei muito, entendeu? E como você tem ideias criativas, você vai gastando muito também, né? Você rala em várias formas. Sim. Mas eu coloquei uma pedra de 3,5 toneladas Eu Ah, no não. estádio, no terceiro andar do estádio. Meu Uma Nossa loucura. estreia foi juntas. Foi, não foi? Foi, no gente era mesmo meio ano que a gente vizinho, estreou. né, praticamente. Isso. Então, assim, é uma loucura. E de uma clínica que era terracota. Uau. Quer dizer, clínica, todo mundo virou pra mim e falou, Jota, clínica é branco. Ai, Eu falei, não, o quem meu é inventou outra cor. isso? Entendeu? Então, assim, dessas coisas de desafiar os outros e assim Sim. mesmo. Que também você fala, não, a minha vai ser terracota. E se não der certo? Porque tem isso também, né? Então, Não, sempre mas tem um eu receio acho que precisa de ter. Quando você fala de cenografia, amigo, eu fico vendo aquela coisa do desfile, né? Tem gente que fala assim, não, desfile. E Casa Cor é pra isso, né? não, tem que Casa usar. Cor é pra você usar, pra Tem você que usar. colocar, assim. Aí a pessoa, né, que não entende, aí depois você vai ver, porque tá usando essa cor. Porque tem esse tecido. Mas é pra você brincar, é pra você mostrar quem você é. Né? Todo E projeto contar ele uma tem um história, porquê, né? Tem né? um Eu porquê. costumo dizer que todo projeto ele tem um porquê. A partir do momento que você mostra uma coerência com a história, no caso aquela persona, né, aquele cenário que você está colocando ali para representar aquele espaço, as pessoas conseguem compreender a ideia, né? Sim. E é muito, inclusive isso diz muito sobre a cenografia, porque é bem isso, a cenografia, ela tem uma função intencional ali por trás. Contar uma Sendo que- história, né? Exato, então eu acredito que Casa Cor, eu vejo, tá? Isso é uma opinião, assim, muito pessoal minha, como uma Fashion Week da arquitetura, É isso sabe? mesmo. Então, assim, às vezes, claro que tem coisas ali que você não vai colocar na casa de uma Na sua pessoa, casa. na Vai. sua
casa, né? Mas é uma forma de você puxar a atenção de quem tá passando ali, de quem tá visitando, para poder olhar as outras coisas, que envolve muita técnica, muita criatividade, tem que ter um repertório muito bom por trás, porque esse repertório é o que vai sustentar esse projeto. Né? Não vai colocar ou vai. Ou vai. Porque hoje é isso, as pessoas são cosmopolitas, de certa forma, né? As pessoas querem algo novo, né? Querem algo brincando novo. Aqui do estúdio que tem uma cortina vermelha de veludo. Sim. Por que não? Por que não? Você cisma. Cara, a Tamara fala, eu quero uma cortina dessa na minha sala, porque eu acho que isso é minha identidade, tem a ver comigo. Pronto. Verdade, as pessoas gostam. Eu acho que a gente, como profissional de design, tá aqui pra, fazer uma composição disso, né? Que não fique também over. Claro, que tem, né, toda uma questão. Mas por que não? Por que não? Eu acho que hoje... E quem vai morar naquele lugar, naquele espaço, é ele. Claro que você vai só falar, né? Tipo, meu filho tá dentro do aspecto do autismo. Então, tipo assim, se eu botar vermelho na cozinha, ele vai passar o dia inteiro comendo, assim como a gente também. A gente, exatamente. Né? Então, assim, você só vai chegar pro seu cliente e falar, olha, a gente não precisa de colocar tudo, mas quem sabe se a gente colocar aquela cesta de fruta com as maçãs todas vermelhas, bem vermelhão ali. Então, você, como profissional, você vai instruir ele ali, mas a casa é dele. E o projeto, ele tem que ter essa autenticidade, né? E você falando isso foi bem interessante, porque eu fiz recentemente uma mostra lá no Casa Parque, não sei se você chegou a ver. Tava e eu coloquei uma parede num veludo, assim, bordô, né? E aí as pessoas realmente estranhavam, nossa, um quarto vermelho. Mas na verdade, a ideia foi justamente isso, unir as técnicas que a gente tem como profissional, né? De saber usar essas cores. E aí, quando eu entrei ali com a placa da Persona, porque assim, apesar, a Tamara chegou a ver, e o quarto, ele tinha esse peso também. Apesar dele ter um vinho, ele era aconchegante, ele era acolhedor, ele tinha planta, sabe? E aí, quando eu vim ali na placa, explicando a persona daquele projeto, que aquele projeto foi feito por um casal autêntico, que foge do óbvio. E aí, você começa a entender que o projeto, ele tá falando muito mais sobre as pessoas, né? Do que sobre a cor em si, entendeu? Sobre aquele item específico. Então, acho que realmente isso diz muito. Né? E as pessoas tão preparadas a aceitar isso. Eu recebi várias mensagens depois que eu expus esse ambiente lá. E era muito engraçado, porque sempre a gente tem aquele receio, aquele mesmo receio que a gente tem na Casa Co, aquele pré-Casa Co. Será que as pessoas vão aceitar? Como é que será que as pessoas vão receber esse espaço, né? E eu recebia muita mensagem com feedbacks assim, nossa, estive aqui na Casa Co, eu passei pelo seu ambiente, fiquei encantado, porque ele realmente é ousado, ele tá dentro da minha personalidade. E aí a gente fala assim, não, gente, realmente, projeto, ele tem que dizer muito sobre pessoas, e né? Não tem que tocar todo mundo, ele né? não tem que tocar todo mundo. Não ele tem que tem tocar que tocar quem ele tem que tocar, pra quem que você fez, entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal. E envolve muita técnica de cenografia também. Porque o projeto, o interior, ele tem essa pegada do transmitir uma ideia, uma sensação, representar alguém ou algo também, né? Você vê, o ano passado, me deram uma ótica. Eu falei, cara, eu não vou fazer uma ótica normal. Ai, adoro. Não vou. Adoro. E aí me veio a ideia de fazer dos povos originários. Então eu peguei os indígenas do Baixo Xingu, Mato Grosso. Peguei aquela paleta de cores que eu também... É uma das coisas que eu... Talvez que é uma das coisas que me inspirem a começar a criar algo, é a paleta de cores. Ah, você vai começar por isso. Olha que interessante. Você estava perguntando, fiquei aqui me perguntando, mas é isso. Uma das coisas que eu determino, assim, do início, é que cores eu vou usar. Olha! Sabe? E eu me limito. Ato criativo. Eu me limito ali. E eu fico buscando coisas dentro daquela paleta ali, que me agrada. E o ano passado tinha isso. Então, eu criei junto com uma artista plástica um papel de parede, depois as pessoas ficarem enlouquecidas querendo comprar. Eu achei mas não maravilhoso. existia, era exclusivo. Olha! Ele era bem indígena, assim, né? Com motivos do Baixo Xingu, que é o povo merinaco. Meu Entendeu? Deus! E aí, tá vendo? É isso que a gente fala da profissão, é você mergulhar, é você entender, né? Gente, que todos os itens que fantástico. estavam lá dentro eram dos povos merrinacos. Então, assim, é muito legal. E foi muito autêntico o espaço. A gente nota esse estudo. Quando a gente faz esse estudo, mergulha a fundo ali no projeto,
a autenticidade, ela sempre fica estampada, né? Porque você deixa de sair daquilo que é o óbvio, que todo mundo vê e que é comum, e vai para algo que é só seu, que saiu da sua mente e que é fruto da sua criatividade, entendeu? Sim. Então, eu acho isso espetacular. Mas aí eu fugi um pouco, vou falar das viagens. Fala. Não. Eu tenho só uma aqui. Eu tenho uma, então assim, tá. Então... que eu tenho uma pergunta, porque a minha vontade é ficar horas aqui. Mas qual trabalho que marcou mesmo, assim, o Jota? Que o Jota olhou e falou assim, cara, esse trabalho aqui realmente é o Jota na parte do teatro e esse trabalho aqui é o Jota no interior. Olha, tem um trabalho que nem é tão conhecido das pessoas que me conhecem, mas chama MPB Pocket Show. Legal. Ele é um musical criado por mim, porque eu queria misturar as músicas populares brasileiras de uma forma de musical, mas que chegasse até as pessoas. E a forma inusitada disso é que eu levava para o bar. Então você estava num bar, escutando, sei lá, Marisa Monte, Caetano Veloso, enfim, Elba Ramalho, mas era uma história de teatro. Olha. Que interagia com as pessoas que estavam no bar. Tinham 15 trocas de figurino. Ah, não, mentira. Tinha músicos e era tudo ao vivo. Então, assim, eu acho que é muito do que eu gosto. Talvez não fosse o momento que as pessoas... Fez muito sucesso, mas também não fosse o momento que as pessoas ainda conseguissem interagir com aquilo, porque era uma coisa muito inusitada, pra você estar num bar e tal. E né? de repente você está assistindo uma peça um ano assim, rodando vários bares, mas de uma forma totalmente inusitada. Então, acredito que também eu fiz um cenário que era móvel, porque eu tinha que montar nos bares. Olha. Né? Ao mesmo tempo, essa cenografia servia de camarim, porque os atores tinham que trocar de roupa. Sim. Tá? E a gente também tinha uma alta qualidade sonora, porque eles tinham que cantar, não podia dar microfonia, nem estar uma qualidade ruim. Os músicos também. Então, a gente tinha assim, os equipamentos de ponta também para fazer isso acontecer. Como o projeto é um projeto que é caro, porque imagina um projeto desse itinerante, né? Sim. Então, eu descontinuei porque chegou a hora que não se pagava. Não se pagava. Mas era incrível. Foi gostoso de fazer. Incrível. Inclusive, quando o Casacom me procurou para fazer alguma coisa no auditório, eu até lembrei desse projeto. Eu pensei em fazer quase um acústico dele, sabe? Uma coisa meio diferente. Mas, como eu também estou sem tempo, eu não ia conseguir ensaiar, nem nada disso, para conseguir voltar. Mas eu até lembrei, sabe? Falei, cara, esse projeto é tão legal. Uau. Quem sabe uma hora ele volte. Né? Quem sabe. Mas Mas a ideia dele surgiu em que momento, assim? Quando foi que teve a virada? Você, vou fazer. Porque uma das coisas que eu descobri lá atrás é que eu gostava de musicais. Quando eu estava no teatro, eu ainda não tinha muito acesso com musicais. Mas depois de um tempo, eu comecei a ter. Um amigo meu levou para São Paulo, eu ainda era novo, e fui assistir o Fantasma da Ópera. Fiquei apaixonado, né? É tão linda a produção, uma coisa bem, bem faraônica, né? Até. Sim. Então, eu comecei a cada vez mais assistir mais musicais e me conectar. Só que eu queria fazer algo bem brasileiro, itinerante. Trazer sua identidade. E eu sempre gostei de trabalhar com as pessoas, né? Sim. Tipo assim. Então, eu pensei, cara, por que não num bar? Sim. Né? Em vez de ter aquele músico ele só tocando voz e violão, por que não contar uma história com as músicas brasileiras, populares brasileiras? Você já fez alguma peça com criança? Nossa, demais. Você gosta? Por conta da Neinando, né? A Neinando é uma companhia muito voltada para espetáculos infantis. Né? Fiz um monte, fiz Aladdin. Esses da Disney, então, fiz tudo. Eu já fui em vários. Eu já fui em várias produções deles. Porque eu tenho uma filha, né, gente? Minha filha agora, ela tá com 11 anos. Mas, assim, a Manuela, ela sempre gostou muito. E antes, a gente vivia na caça, assim. Onde que tem uma peça da princesa X. Agora, dessa princesa. A gente ia pro bastidor, tirar foto com os personagens. Era muito legal, né? E é muito legal, Jota, ver você falando, assim, né? Sobre todas as suas experiências. Porque a gente vê as histórias se encontrando. Sim. Né? E vê tudo fazendo sentido. E aí, entra a questão da viagem, que foi um assunto que a gente, né, tava
guardando aqui um pouquinho. Pois Quero é. saber Uma em coisa que eu todos que já observo passou. É que, assim, eu falo isso por experiência própria, tá? Mas uma coisa que eu observo é que a viagem, ela expande a nossa criatividade. Toda viagem que eu faço, e eu acredito que com você deve acontecer a mesma coisa, a gente volta com outro olhar. Toda viagem a gente tem uma troca cultural muito grande e que isso reflete na nossa forma de criar. Você concorda com isso? E como as suas viagens influenciam os seus projetos, a sua carreira? Você normalmente busca referências nessas viagens? Conta pra mim. Olha, Em quantos eita. países? Eu quero saber se esse passaporte, Eita lasqueira. como é que tá esses carimbos Olha, aí? Você sabe que eu coloquei no Instagram por alto, né? Porque eu acho que tem mais. Tipo assim, eu vou fazer uma contagem por alto, Uau. assim, né? Lá, 28, não sei, países. Meu Deus. Na verdade, foi o seguinte, eu sempre tinha uma coisa com Paris. Eu sempre quis ir, mas assim, sei lá, nunca fui. Minha família não é de viajar pra fora e tal. E aí, a primeira vez que eu fui, gente, eu me encantei de um jeito. E eu fui pra ficar sozinho em Paris. Tem essa história. Então, tem uma história super engraçada, inclusive, que eu fui aprender a falar francês. Porque eu ficar lá... Na época que eu fui, ainda tinha uma coisa meio assim, que os franceses não queriam muito falar inglês. Era meio assim. Melhorou? Eu vou aprender a falar, assim, né? Não era Aham. super fluente, mas eu me virava no francês. Aprendi com um professor que era africano, então o meu francês não era tão... Olha, não, Maravilhoso. gente, olha. Meu Mas Deus. eu aprendi. Porque era uma aula de conversação, então você aprende na raça, né? Na raça. Estudava algumas coisas gramaticais, mas aprendi ali na raça. E aí fiquei sozinho lá e fiquei encantado, porque quando eu cheguei lá, eu senti uma conexão. Sabe assim, tipo, caramba, parece que eu já tive aqui essas coisas de vidas passadas. Pode ser que seja impressão Pode. minha, mas Paris, eu falo porque eu fui lá e eu sinto uma energia muito artística naquele lugar. Não sei se é porque por conta da ópera, os teatros, a gente vê que realmente tem um movimento muito artístico, Sim. né? Sim, tem. Talvez seja isso a sua conexão, será? Sim, sim, com certeza. Não, e também assim, se eu for linkar com a minha história de vida, porque assim, eu cheguei a dar aula no ensino médio, né, de artes cênicas. E aí, a aula no ensino médio de artes cênicas é aula de história do mundo. Então você passa pela Grécia, você passa Sim. por Roma, você passa pela França, né? Você vai passando Você vai por todos os passando. lugares ali. Então, muitas vezes eu me via me dando aula lá atrás, imaginando, cara, quando que eu imaginei que eu estaria num lugar como esse? Uau. Esse ano, por exemplo, eu fui novamente a Roma. Eu falei, gente, como é incrível, né? Esses lugares. E por mais que você já tenha ido, como aquilo te surpreende novamente, né? Então, Parece estar sempre em movimento. abriu um portal. Uau. Meu Deus. Paris me abriu um portal e foi uma loucura. E aí, lá em casa, a gente decidiu que a gente não vai ter filhos. Aí eu falei, quer saber? Os meus filhos, então, vão ser minhas viagens. Olha. Vou gastar o dinheiro dos filhos Com as viajando. viagens. Com as entendeu? viagens. E aí as viagens foram se tornando cada vez mais frequentes e eu sou muito feliz por poder escolher para onde eu vou viajar, sabe, assim, e mergulhar culturalmente, porque é isso. Eu acho que quanto mais você trabalha as questões culturais, no entanto que quando eu viajo, a não ser agora, que eu não vou falar, vai ter Não uma viagem, uma conta. mega viagem no final do ano, mas assim, eu procuro ficar naquele lugar. Por exemplo, uma época eu fui a Amsterdã e eu tinha programado de ir numa cidade chamada... esqueci o nome. Uma pequenininha que é bem medieval, que era 30 minutos de Amsterdã, e de ir em Bruxelas também, que é super perto. Sim, pertinho. Não fui. Aí você fala, por quê? Mas porque eu gosto de viver aqueles dias como se eu morasse ali. Então, se eu fico pingando muito, eu tenho um amigo meu que pinga, ele vai assim, Ai. 15 dias, 15 países. Ai, não É dou tipo conta. isso. 2 Eu não dias dou e conta. Europa, então, que os países são Né? do Tudo lado, né? pequenininho. Você vai 2 dias em cada Eu não dou país. conta. Esse ano que eu sempre vou para a feira de Milão, né, de design, eu falei, cara, eu vou pelo menos no Lago do Como ali, que é pertinho. Não fui. Eu também não fui. Não Eu tava fui, lá, gente, eu falei, entendeu? gente, eu não consegui fazer. Não consegui. Tinha tanta coisa que eu falei, meu Deus do céu. Teve um dia que eu falei, eu preciso dormir. É, Porque é muita informação, né? Você É bem respira. cansativo, né? né? Né, E então. eu sou desse. Mas a conexão acontece demais, porque é esse portal que se abre a cada viagem, né? Que você vai se conectando com coisas inusitadas da sua vida. Eu tenho um projeto que resultou exatamente disso, que é o Spire Connections, que ele tá para acontecer, porque eu estou trabalhando, que é um projeto grande, então eu preciso trabalhá-lo a longo prazo, mas que é isso, que eu quero trazer
design itinerante para dentro de Brasília, solto em Brasília. Coisa Uau. que nunca aconteceu. Conta com a gente. Ó, Conta com a gente, amigo. Pode contar, não é, Flavinha? Com certeza. Pode contar coisa com a que gente. nunca aconteceu, que é a cara de Brasília, sabe? Sim. Então, também essa coisa, eu tenho uma máxima também, que é, toda vez que eu viajo, eu também sinto falta de voltar Pra cá. para minha sim. casa, né? Gente, E mas de trazer, tem uma né? sensação tão boa, não é? É, Assim, você gostoso. viaja, é bom, você diverte, cansa também. Quando você chega em casa, você fala assim, nossa, Ai, bom voltar é também. bom voltar. É. Como Você é gostoso traz as deitar na nossa bugiganga? cama. Cara, Você sim. traz bugiganga. Eu comecei... Aqueles inclusive, da era pra ter- geladeira? Não, mas era pra ter mais. Não, mentira. Você bota aqueles da todo geladeira? mundo, quando Eu tenho- viaja, traz... Tem Geladeira eu algo... não tenho tanto. Vou te contar uma coisa. Minha filha, a gente fez esse tour aí na Europa no final do ano. Todo país que a gente foi, ela trouxe um espelhinho. Eu costumo falar que minha filha é uma mini senhora. Ela gosta de cafés, ela gosta de museu e ela traz espelho de viagem. Eu amo museu. Então, amo. assim, ela é Eu uma amo. mini senhora. Você tem a mania de trazer algum itemzinho, assim, É? assim, isso aqui... Todo lugar que eu vou, você tem que trazer aquilo. Eu comecei comprando pros outros, né? Assim, tipo, você tá em tal lugar e traz um negócio pra mim. É caro essas coisas, o povo acha que é baratinho, Acho que é mas não baratinho, né? mas não é, É. não. Ainda mais porque pega turista, né? Sim. Sim. Mas aí, o que eu comecei a pensar? Eu falei, cara, sabe que eu quero levar coisas pra mim desses Uau. lugares? Só que eu não queria qualquer coisa. Então, sempre trago algo que é inusitado, assim. Que tipo, sei lá, eu tô escolhendo às vezes uma coisa pra uma pessoa e eu olho, não, isso eu quero pra mim. Uau. Então, eu tenho coisas muito, assim... Vocês nem imaginam, eu tenho um Buda Uau. do Camboja. Não, mentira. Que demorou Você um trouxe ano pra chegar. Não, eu comprei lá. Eu falei, gente, fui roubado. Meu Que foi bem caro, inclusive. Porque é uma madeira que só Fui tem no roubado. Camboja. Olha. Esse Buda, apesar de estar dentro da minha casa, ele pode ficar ao ar livre. Ah, E ele é pintado. E a pintura dele também não desbota. Então, assim, uau. é uma coisa maravilhosa. Eu deixei ele na minha sala, que eu deixo ele purificando a minha casa, sabe? Assim? Sim. E eu achei que eu tinha sido roubado, assim, com certeza. Que demorou. Entendeu? Não, um ano. Um ano Um após ano? da minha viagem. Gente, Falei, não, já entregaram. era. Falei, é isso aí. Gente. Entregaram. É porque assim, né? É. Sei lá o que era aquilo, enfim. E aí você sempre Não traz tinha como eu trazer na mala. uma né? coisinha. Então sempre traz. Sempre eu tenho algum item que eu trago, principalmente nas últimas viagens, que eu gosto de trazer que representa, que muitas vezes foge do óbvio, Uhum. sabe? Assim, às vezes pode ser até um imã de geladeira. Por exemplo, eu fui pro Peru, em Machu Picchu, e eu encantei com o imã de geladeira, que é uma... Ai, gente, qual é o nome do... Parece uma lhama, mas eles têm um nome específico Sim, lá no eu Peru. sei qual que é. Eu encantei, eu achei ela fofa. Porque tinha uma que... a gente foi pra um restaurante e ela ficava andando atrás da gente. Uma de Aí eu achei que verdade? aquilo era... É de verdade. Andando atrás da pessoa no Aham. restaurante? Ela Eles ficava andam. lá e ela vinha lá, tipo, quase parecia um cachorro, Oh, sabe? meu Deus. Aí eu gostei tanto daquilo, aquilo representou tanto pra minha viagem, que eu trouxe um imã que era uma lembrou lhama, dela. esqueci o nome agora, mas Uau. enfim. E aí, não, é ótimo, né? Essas coisas de TDAH, que você vai viajando, vai aprendendo várias coisas, não lembra de nada. Enfim, mas... Gente, fala uma cor. Você falou Uma cor. uma cor. Hoje, uma cor amarelo. E por que o amarelo? Ele representa Porque o ele é quê? luz. Porque ele aquece. Já foi azul, já foi vermelho, mas hoje eu acho que é um amarelo. Um amarelo e uma música agora. Uma música. Que não sai, que tá tocando o tempo inteiro, que você fica, gente, já tô 2 meses nessa música. Ai, assim você me mata. Ai, mentira. É bom que todo mundo ri, o povo dos bastidores. Essa né? foi chiclete por muito tempo, não só pra você, pra todo o brasileiro, né? Chicletinho, Você não queria estar chiclete. pensando, às vezes estava pensando na lista de compra de algo que você É, tinha que fazer em ai, casa, ai, e a é. música. Ai, Sabe, não, gente, pelo amor de a Deus. Sandy Júnior. Sandy Júnior é uma pessoa só, né? Brincadeira. É. Mas Sandy Júnior, ele marcou muito, Gente, porque agora fez é- parte é. da minha Ai, infância. lá. qual? Infância, adolescência. Eles têm a mesma idade, assim. Eu tenho a idade das... Eita, agora o povo já sabe que idade que eu tenho. Ei, Já era, amor. Ih, Botox Botox já já era. era, É agora melhor não. nem vou mais fazer agora. Não, depois melhor não. gastar dinheiro com Sandy, isso. beijo. Mas tem uma música que é dela, só que ela canta, acho que com... A gente fala o nome daquele menino, dos olhinhos puxados, parede da Flávia. Tô brincando, é Thiago Thiago York. York.
Não sei qual eu não é. sei o nome da música. Ah, Mas é engraçado, eu tenho frequentemente escutado por algum motivo. é? Uma música muito gostosa, que Uma acho melodia que é de tranquila, né? parceria. Sabe qual que é? Uau. Eu sei qual que é, eu só não sei cantar. Você faz a parte da fala. Sandy. Estou aqui. Eu sei qual que é. Uau. Perdido em mil versões. Olha. Ixi. Ideais de mim. Acho que é isso, é por isso. Deve ser por Ah, isso. Eu acho que é por isso, Deve porque ser eu acho por que eu isso. frequentemente me questiono quem eu sou e procuro ser cada vez melhor. Você faz terapia? Não. Você Sabe não que faz. teve um ano que eu fiz por um motivo muito louco. Que eu acho que é isso, a gente tem coisas na vida que tocam. Eu nunca fui tão fã de animais. Mas um dia eu ganhei um cachorrinho. E aí convivi com o cachorro. Gostava bastante, brincava, tem várias fotos com ele. Só que depois de um tempo eu cismei que eu queria uma gatinha. E uma amiga, só que eu não queria comprar também. Aí uma amiga teve uma gatinha e ela falou, o gatinho. Eu falei, eu quero, fui buscar. Menos de um mês a gatinha. E o cachorro e a gatinha começaram a conviver juntos. Aí o cachorrinho faleceu, eu fiquei triste e tudo mais. Mas a gatinha, eu era um grude com essa gata. Olha. No entanto que eu tenho ela tatuada no meu corpo. E eu nunca tive tatuagem. Então a primeira tatuagem que eu fiz foi essa gatinha. E, infelizmente ela morreu de uma forma trágica, que eu não vou falar aqui. E eu entrei em depressão. Mas por que foi tão especial essa gatinha? O Pois que ela é. fazia? Lembrar de alguma coisa? Não, acho que foi uma conexão mesmo, assim. Ela engraçada. O povo fala tantas Ela coisas ficava de em gato. cima de Mas você? você sabia Não. que o gato ele tem uma conexão muito forte com o dono? E eu tô falando isso porque eu também tenho uma gata. Ali. E minha gata, ela foi a primeira gata que eu encostei na vida. Porque quando eu era criança, eu fui pegar um gatinho e ele me arranhou. E depois daquilo eu fiquei com muito medo de gato. Minha irmã teve um gato que ficava no pé da cama dela, o gato chegava perto de mim e eu afastava, sabe? Morria de medo. E aí acabou que eu tive a oportunidade de ter a Cristal, que foi um resgate também, uma gatinha que apareceu. Eu falei assim, gente, eu vou querer. Gente, a gata, ela é assim, ela falta falar comigo, sabe? A gente tem uma conexão e que eu acho que é muito isso que você tá falando. Você tá falando. Né? Que a gente cria uma conexão com o Nossa, gato, porque o gato ele demais. cria uma conexão muito forte com o dono. Uau. A minha era a Julieta, ela tem várias histórias, mas vai ficar para outro programa. Mas o interessante é que é o seguinte, na pandemia, ela foi minha companheira, assim. Uau. Eu fiquei muito dentro de casa e ela é um tipo de gato que é totalmente ao contrário do que as pessoas falavam. Que gato é arisco, não é amoroso, sei o quê. A minha, ela só aparecia, se eu estivesse fora de casa, ela desaparecia na casa. Se eu chegasse, ela estava na porta para me receber. Olha. Chamava o nome dela, ela me atendia, porque diz que gato fica apático, né? Ia dormir, ela ia dormir comigo. Apaixonada. É uma super conexão. E aí, foi a primeira vez, porque eu sempre falei que o teatro era minha terapia, né? Porque para você criar um personagem, você precisa se conhecer bem. Pra você criar um personagem, né? Mas, quando ela faleceu, eu fiquei muito mal. Aí, foi a primeira vez que eu fui realmente para uma terapia, porque eu falei, não, eu preciso, sabe? Assim, entender esse processo. Eu não falava dela. Foi bem difícil para mim. Aí eu fui, assim, gostei, mas depois eu saí. Depois você saiu. Meu Mas Deus. eu fiquei uns 2 anos fazendo terapia. Me fala, assim, dos seus 5 sentidos, né? Porque a gente tem mais. Mas dos seus 5 sentidos, assim, o que você mais se conecta com o mundo? Uau! Com o mundo? Com o mundo. Comida. É porque eu sou taurino, né? Aquele taurino, assim. Adora O comer. povo até brinca. Assim, gente, eu Você chego nos lugares e consegue- falo, gente, que horas que vai ter abrir o buffet aí? Então você é daquele que quando vai comer, você sente mesmo, você degusta, né? Me Muito. fala então uma comida aí. Muito. Você sabe que eu fui no Peru aí, unindo a comida com viagem. Eu fui num restaurante que ele já foi considerado o melhor restaurante do mundo. Fica em Lima, né? Lima. Lima não, gente, que doido. Fica em... enfim, fica no Peru. Fica dentro dos 27 países que você Que foi. você foi, fica mais Não, gente, fácil. doido. Enfim, ele fica lá. E aí, eu fui... assim, você não consegue uma reserva tão fácil. E aí, como eu sabia que eu ia, eu reservei um tanto, sei lá, um ano e tanto antes. E mesmo assim, eles não me deram certeza. E aí, eu tava em Machu Picchu. No outro dia, eu ia voltar. E aí, eu falei, cara, não vai rolar, né? Queria tanto conhecer e tudo mais. Não, porque assim, né? Você pensa, cara, melhor restaurante do mundo, o que deve ser isso, né? Aí, no dia anterior, assim, de noite, eles me ligaram. Não, a gente tá ligando
porque realmente a sua reserva foi aceita. Oh, que legal. Tudo certo? Falei, tudo? Tudo? Opa, Uau. comida. E, cara, que loucura. Tem até um episódio falando, se chama Central. Tem um episódio, acho que é na Apple, eu não lembro o nome, mas é um seriado que fala sobre os melhores restaurantes do mundo. Tem um episódio só sobre ele na Apple TV. E é o seguinte, eles pegaram as regiões do Peru e eles mesmos vão plantando tudo. Todos os tipos de proteínas, Mentira. folhagens. E lá tem uma coisa que é milenar, né, deles, que eles plantam também em altitudes, né? Tem isso, né? Enfim. Então, eles mesmos plantam tudo que eles servem no restaurante. O chefe tem todo esse cuidado e é tudo maravilhoso. Meu Deus. Tudo maravilhoso. Inclusive, a louça que eles usam é de uma comunidade peruana que produzem para o restaurante. Então, assim, você vê que não é Não é uma mera em si. Tem uma experiência. É uma experiência. Tem história. E é uma comunidade em prol daquilo. Então, assim, foi incrível. Foi uma experiência incrível. Tem que preparar o bolso. Não é barato. Mas eu acho que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive. E são, assim, trocentos pratos. Que eu falei, gente, acho que eu não vou aguentar, assim. Quando ia chegando... Claro, são porções pequenas. Porções pequenas. Foi chegando, sei lá, no 10º. Jesus amado, será que eu vou... Eu gosto de comer, mas será que eu vou aguentar? E aí também teve uma harmonização com vinhos, inclusive uma surpresa boa que tinha um vinho brasileiro. Olha. Que a gente às vezes não dá também valor à nossa cultura, né? Do que a gente produz, né? Se bem que acho que tá mudando isso. Tá. Né? Eu tô em Milão, na feira de Milão, a gente consegue ver muito mobiliário brasileiro. Muito. Né? Então, eu tô notando que o mercado, ele tá mudando nesse sentido, né? Então, a gente tá começando a exportar também design, profissionais muito bons, e o Brasil tende a mostrar também esse outro lado, né? Mostrar que nós também somos bons, nós também temos profissionais muito bons. A gente vê que teve vários prêmios de cadeiras, poltronas, né? Para designers brasileiros, e eu acho isso fantástico, porque a gente começa a olhar com mais cuidado o que está próximo da gente. Com certeza. Né? Então, eu tenho notado isso. Inclusive, no espaço que eu fiz esse ano, que é do Sebrae, feito à mão, que são 50 artesãos serratenses, né? Tem uma cadeira lá que foi de Milão, né? Lançou em Milão esse ano. Ela é toda mostardinha, coisa mais linda. E tá lá dentro do espaço também, né? Então, muitas vezes, o que eu acho hoje? Quando a gente leva o nosso design para fora, todo mundo acha incrível. Só quem não acha é o brasileiro. É o brasileiro. Não tô falando que não acha, né? Mas ainda não enxergou o potencial. Que a gente tem. Olha a Havaiana, né? Vamos falar que a Havaiana, gente, pelo amor de Deus, lá fora. Em Nova York, na Times Square, tinha uma loja da Havaiana. Da Havaiana. E o povo fica, traz a Havaiana, traz a Havaiana. Aí eu falo, qual? Aí eu penso que vai vir aquela, né? Não, aquela pretinha, não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, a pretinha básica, horrível, que a gente achava horrível. Né? E aí tem uma designer que eu amo ela, que é aquela Patrícia... Eu acho Orquiolaca, eu tenho que saber, eu não lembro aqui o nome. Ela fez uma viagem aqui no Brasil e ela viu aquela cadeira cheia, aqueles parecendo de canudinho que a gente tem aqui colorido na beirada das estradas. Sim. Ela fez uma cadeira daquela, levou para fora, fez um sucesso. E eu olhei e falei, gente, mas ela pegou isso na beirada da estrada. Não, todo mundo tinha uma cadeira dessa, né? Assim, antigamente. Pois é. Ninguém dava valor. Ninguém dava valor, né? Dava valor. E o Brasil, ele é muito rico em matéria-prima desses produtos, né? Então, comida, assim, é muito importante, tudo, inclusive, né? a gente exaltar isso, porque é uma característica que é importante ter visibilidade, né? A gente vê que a gente tem muito artesão. Eu tenho um artista que eu gosto muito, ele é um artesão do Piauí. O nome dele é Dimas. Ele pega a árvore lá do mangue e esculpe e faz os cachorrinhos. Os cachorrinhos dele tá sempre nas mostras, assim. Então, assim, eu acho que
muito legal a gente realmente ver as riquezas naturais que o nosso país possui e a mão de obra também, né? Além da Sim. matéria-prima. O Brasil exporta muito couro, o Brasil ele já tem essa característica, porque o nosso país ele realmente ele tem esse diferencial por ser um país tropical, Sim. né? Então a Frutas, gente tem muita né? vegetação, muita madeira. Nossa, fruta, como Fruta. a gente é rico. A gente é rico. A gente tava até falando sobre o Japão, né? Que lá é caríssimo. Caríssimo fruta. uma fruta lá. Então, assim, a gente realmente tem que exaltar o que o nosso E lá Brasil tem de bom. é sazonal, né? Então, assim, esse mês é a fruta tal. E aquela fruta tal é caríssima, porque só tem aquela. Exato. Aí talvez no outro mês ou na outra estação já é outra. Então, assim, a gente É o contrário da gente, né? porque A gente aqui... pode comer. O que eu quero comer hoje? Salada de fruta. Salada de gente. fruta, não. Aniversário de criança na minha época, salada de frutas. A fruta da Gelatina, estação salada, é a mais assim, barata. Não. Era isso, Entendeu? É gente. isso, é E sobre a fruta da estação ela é a mais barata, É mais ao barata. contrário É ao dos outros, né? contrário. Porque a fruta da estação, elas normalmente são escassas nos outros países. Inclusive, hoje de manhã eu tava falando de outra coisa que é a madeira, que a gente é riquíssimo. Nossa, e Né, o o cheiro Pará, que elas. Nossa. Agora, rolando lá a COP e tudo mais. Gente, como a gente é rico. Café, Café, Não, é muita tudo. coisa, muita coisa. Então, realmente, a gente tem que abrir o olhar, Sim. né? E ver o quanto a gente é rico de belezas naturais, né? Antes que seja tarde. E o povo também, né? A gente tem, que nem você, né? Olha aí, artista, né? Imagine você trabalhando com atores, com tantas pessoas, com personalidades, né, diferentes, mas com característico sorriso do povo brasileiro, né? O jeito que se veste, em cada lugar que você vai é um jeito. As músicas, pelo amor de Deus, cada um tem um ritmo, uma coisa. É muito rico, é muito rico. E falar nisso é uma coisa que, inclusive, assim, é um projeto meu ainda. Não consegui atrelar por conta realmente do tanto de viagem, mas é viajar o Brasil inteiro, Ai, né? Eu ainda tenho lugares do Brasil que eu sou louco para conhecer que eu não conheço. eu ainda, também não né? conheço. Por falta ainda de me programar para ir e tal. Claro, a gente ainda tem que rever algumas questões de tipo valores, né? Porque assim, tinha uma época que o povo falava assim: ai, Jota, você vai muito para fora. Mas, cara, se Às você vezes é colocar mais na ponta, barato então, ir se pra colocar na ponta do lápis, às vezes era muito mais interessante eu ir para o México, já fui várias vezes ao México, do que estar no Brasil. Lençóis muito Maranhenses. louco. Aí você falou, Muito gente. louco. Eu já vi, teve um final do ano que eu falei, não sei, todo mundo falava de Trancoso. Quem sabe passar o final do ano em Trancoso. Fui olhar, 50 mil reais. Não tem Falei, como. cara, 50 mil? Não. Né? Não. E a gente tá falando só da hospedagem, tá? Isso, a gente tá Tá falando da falando comida. de comida. Fernando de de outras Noronha, como é que Então, faz? assim- Então, assim, é uma coisa que a gente precisa de analisar, né? coisas. E eu acho que precisa se tornar mais acessível. Mais Não acessível. sei ainda. Eu tô falando assim. Não, uma mas coisa é. mais ampla, Sim, né? mas é isso. Mas, cara, a gente tem que ter a oportunidade de conhecer o nosso país. Sim. Porque assim, não pode você viajar para alguma data aí que eu não lembro. Eu em vez de ir para São Paulo, eu fui para o Chile. Tava mais barato. Normalmente, verdade. dezembro, né? Não Dezembro é pode. mais barato você ir pra fora do que as Então, próprias viagens Não nacionais. pode uma viagem para fora do seu país ser mais cara Ser do que mais para caro. dentro do seu país. Eu É. Então, concordo. assim, vou levantar essa. Alô, Vamos, o vamos. louco aqui vou levantar essa Vamos. bandeira. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco além, sabe? E uma coisa que acabou que eu virei influência de viagem também, tu tá indo pro maior feira de turismo da América Latina. Fui convidado agora no Rio, no início de outubro. Tô indo como influencer, porque fui convidado. Já é o segundo Legal. ano. Uau, Tô que super legal. feliz. E aí, na verdade, é uma coisa que eu virei essa influência de viagem. Uma coisa que eu levo, a bandeira que eu levo é o seguinte: o aeroporto de Brasília como foco para você sair Sim, dos gosto. outros lugares, sem ter que passar por São Paulo ou São Rio. Paulo, Rio. Porque hoje gosto. tem essas influências de viagem que saem do aeroporto de Guarulhos, que saem do aeroporto do Concordo. Galeão e de Brasília. Como é que funciona? Sim, e é o aeroporto mais lindo. Ai, gente, me desculpa. Eu amo. também. Mas ele é É muito limpo. bonito, Ele é lindo, Brasília. É maravilhoso, eu Eu ainda amo. tenho esperança, na verdade, deles ampliarem a parte internacional, que eu acho que é só o que falta. Eu acho que Porque a eles vão parte fazer. doméstica é maravilhosa. Eu acho que é eles vão maravilhosa. fazer. Mas a gente está com expectativa. Hoje mesmo recebi uma notícia maravilhosa que a gente vai ter voo de Brasília para Foz do Iguaçu, que, Olha, gente, as cataratas do Iguaçu, putz, maravilhoso. grila, é outra coisa que todo mundo precisa conhecer.
Eu fiz umas amigas italianas que elas estão vindo pro Brasil conhecer as cataratas. Quantos brasileiros não conhecem? Eu Sabe? nunca Olha fui. aí. Vários. Pois aproveite. Então, a partir de outubro, vai ter voo direto entre Brasília e Foz do Iguaçu. E você tem, tudo no Instagram? Ou Tudo no você Instagram. tem um blog? Conta Não. pra gente. Por falta de tempo. Eu tenho uma equipe de marketing que me ajuda bastante. Porque, né? Vida de design. Aí de influência o negócio vai ficando meio complexo. E muitos compromissos profissionais também. Mas que eu preciso só parar para organizar alguns materiais que estão prontos, mas para ver como é que a gente vai trabalhar, enfim. Mas, assim, a ideia é estruturar melhor essa coisa do influencer de viagem, estruturar melhor a imagem do J. Pacini, né? Enquanto essa pessoa multifacetada, como a gente está falando. E, enfim. E aí, por exemplo, até hoje eu não tenho um canal no YouTube, né? Entendi. Mas a gente tem vários materiais para entrar. Uau, que legal. Porque toda viagem que eu faço, às vezes eu não publico, mas eu gravo. Então as viagens estão... Essa experiência mesmo no Central tá lá, sabe? Uau. E eu nunca postei. Uau, então tá na hora, né? Pois é. Tem que postar Porque pra tem gente formato ver. do YouTube que é diferente do Instagram, né? Então, Sim. Instagram eu posto muita coisa ali ao vivo. Então, quem acompanha os stories acaba viajando comigo. Por isso que É o uma nome da delícia. viagem... Você já, acho que você ainda não acompanhou o Jota, mas vou dar um spoiler aqui. Às vezes você tá lá no seu Instagram e aí o Jota aparece andando assim na rua como quem não quer nada, assim, eu moro aqui. Assim, ele age como um local. Um local. Exato, Local. ele age como um local. Aí ele anda e vai conversando e vai falando como é que tá ali o dia. É gostoso de assistir. Aí ele fala, aí ele passa pro, tá vendo esse lugar aqui? É isso, isso, isso. Esse aqui, esse lago. Aí ele conta um pouquinho da história e continua. É muito gostoso de assistir. Eu acho que Não, e o tem feedback bem que eu... promissor. O feedback que eu recebi foi justamente isso, assim, fala, Jota, é tão gostoso, eu me sinto, às vezes eu tô cansado do dia, fazendo alguma coisa, mas eu me sinto viajando, aquilo ali me traz uma coisa gostosa. Uma tranquilidade. E toda vez que eu tô ali, as pessoas me dão esse feedback. Eu não sou assim de pegar e printar a mensagem, mostrar para as pessoas. Sim. Eu sou mais de ficar conversando ali no off Sim. mesmo com as pessoas e, enfim. Você gosta de gente, né? Você gosta de gente. Não é a coisa da publicidade em si, né? É da experiência mesmo. Da experiência. Eu acho que o Walt Disney que já fala isso há anos, né? Da questão da experiência, que agora eu acho que todo mundo está começando a entender o que é isso. A importância da experiência. Que é você realmente criar. Não que tem que ser perfeita, né? Mas tem que ser uma experiência. Uau. Né? O que é essa experiência aí? Cada um que vai construir, cada empresa que constrói a sua forma de experiência. Uau. As grandes marcas... e as grandes marcas eles já estão cientes disso, né? Você vê que a Louis Vuitton, eles criaram ali um café, né? Sim, então criando. proporciona Isso. toda essa experiência ali para a pessoa, porque eles viram que não é só roupa, bolsa, não é mais isso. Não. Realmente as pessoas elas estão mais preocupadas, mais interessadas, na verdade, é a palavra, pela experiência em si. E eu fui lá, e é estranho, porque você fala assim, não vou tomar, porque um café da Vuitton deve ser caríssimo. Eu falei, cara, eu vou... Assim, eu também tinha essa dúvida, porque as pessoas não postavam valores, né? Sim, sim. Aí esse ano eu fui a Paris, eu falei, cara, eu vou lá. Aí eu fui, aí tinha... A primeira coisa que eu achei super legal é que tinha uma exposição gigante contando a história da Vuitton de graça. Olha isso. Não era cobrado nem nada, e era assim, uma mega exposição. Uau. Quando eu cheguei no café, eu falei, cara, vai estar lotado. Não tava também. Aí coloquei meu nome lá, rapidamente me chamaram. Sentei na janela, que é virado pro Sena, pro Rio Sena. Uau. Deliciosa. Tipo, não sei se é o primeiro ou segundo andar lá de um prédio, que eu acho que é deles, inclusive. Com certeza. Cara, assim, não é que é barato, porque também o brasileiro tem mania de ficar convertendo, né? Você tem que pensar na realidade deles lá, né? Sim, sim. Não é porque eu converti uma coisa, nossa, isso aqui, esse café do Starbucks custa R$100 no Brasil. Custa, enfim, cada moeda enfim, tem o seu, né? Mas eu não achei caro e eu achei delicioso. Uau. Delicioso. Eu achei que é um preço ok para quem mora ali, um francês, Sim. entendeu? E era delicioso. A experiência que eu tive, o lugar lindo, sabe assim? E não era uma coisa snob, requintada, que a pessoa, não. Eu me senti tendo uma experiência mesmo. Foi bem legal. Então, assim, e eu postei valores, eu tenho essa brincadeira também. Sim. Eu mostro o cardápio, eu mostro os valores lá. Porque eu acho que é legal também. Sim, né? a pessoa Gente, blogueiro de viagem tem que postar valores. Tem que postar. Eu levanto a bandeirinha, porque a pessoa já vai... Assim,
procura um conteúdo de um influencer de viagem, Ele ele quer quer saber de isso. tudo. Ele É. quer saber É. não só dos locais, mas também quanto que custaria essa experiência, né? Eu não posto tudo. Sim, sim, Ah, porque não, ah, sim, Tem coisas ali. Inclusive, tem coisas que eu realmente não posto. Sim, assim. Tem sim. coisas que é muito exclusivas. Sim. Ou que envolvem outras pessoas. Sim. Por exemplo, agora eu tive uma experiência super legal de uma amiga que mora em... Ela é francesa, mas ela mora em Roma. Uhum. Que ela mora nem numa cobertura que é virado pro Vaticano. Ah, E meu eu não Deus. postei. Entende? Eu tava na casa de uma outra pessoa e tal. Um Talvez cuidado, né? Um tenha tido carinho, uma fotinha ou outra ali com o fundo do Vaticano, mas eu não falei para as pessoas onde eu Sim. estava, nem nada disso. Porque tem coisas também que são muito pessoais. Sim, que né? você precisa viver, né? Tem Isso, coisas que você exatamente, internaliza, que você não precisa... Eu não sou aquele chato que tô filmando tudo. Ah, não. né? não. Eu escolho momentos para filmar e guardar aquele momento, Uau. sabe? É isso. Eu não gosto de expor tudo também. Às vezes eu tô num restaurante que eu sei que é mais caro, que talvez que as pessoas... Eu tenho eu não esse quero ficar cuidado. tirando onda com a cara de ninguém. Eu quero que a isso. pessoa aproveite aquele momento comigo. Eu não sou tanto de postar comida, prato de comida. Eu já sou muito mais de postar o lugar em si. Olha que delícia esse restaurante, olha as pessoas se divertindo. Por exemplo, Paris é um lugar, pode ser até caro para você ir, se hospedar, mas é um lugar que você anda. Assim, o mais bonito é você andar em Paris. Isso é verdade. Eu acho que é por isso que é gostoso ver os Né? vídeos você fazendo, você vai... fica leve. Fica leve. Fica leve, não fica forçado, né? Eu tenho uma Gostoso de pergunta. assistir. Assim, qual lugar do mundo seria a peça da sua vida? Eita, nossa, Profunda? profunda. Você sabe que eu sempre pensei assim, se eu fosse embora do Brasil, onde eu moraria? E, por mais louco que pareça, porque eu sempre pensei, Paris, não sei o que e tal. Mas eu me identifico muito com os espanhóis. A Espanha é um lugar que as pessoas são super educadas, são alegres. Porque o francês em si, Paris é linda, a França é linda, mas as pessoas não são tão... Coleguinhas. não são tão receptivas, São digamos coleguinhas, assim. Eu não reclamo, tem coisas maravilhosas, eu sempre estou lá, né? Mas assim, agora a Espanha, as pessoas são incríveis, incríveis. Uau. Eu me vejo morando tipo em Madrid, que é uma cidade maior, gostosa, cheia de museu, que eu amo museu, Uau. né? Então, se eu fosse Seria embora, a assim, peça da sua vida. Eu iria, assim, a Madrid e eu acho que eu ia gostar muito. Uau. Sabe, assim, de estar vivendo aquela experiência ali. E assim, a gente já tá quase finalizando. Porque assim, se deixar, meu amigo, A gente isso termina esse programa em Dubai. O que a gente brincou? Eu vou vendo quantos camelos aqui, amiga. Olha, Quantos camelinhos? Vamos, Eu topo. Dubai é um Já te lugar falei que eu ensaiei assim. 3 vezes, já pisei 2 vezes em Dubai, mas não ainda visitei de verdade. E você vai amar, É. Quando eu morei lá foi assim... Não, o que, assim, é um lugar que eu voltaria de olhos fechados, moraria de novo. E o que eu gostava era assim, eu morava no 46º andar. Uau! E tinha uma quadra, né? Tinha uma quadra... Era assim, eu não sei explicar o que era aquilo lá em cima do prédio. Eu só sei que eu vi o pessoal correndo, e tudo, a piscina maravilhosa, tinha spa. Não eram almas, não? Não, era a pessoa mesmo, assim, né? Aquela coisa. Não era abandonado o prédio? Não, ali... não. Isso eu, no 46º, a minha amiga no 72. Jesus, não, eu não dou conta. Tá? Eu tenho uma coisa meio com a altura assim. Assim, ó, Também tem. Aí tinha hora que eu acordava, era tão engraçado que realmente, assim, né? Porque tem aquela... que a gente fala que... É a chuva de poeira, né? Realmente poeira, né? Tem aquela coisa... Igual aquele filme deserto, né? igual aquele filme com Tom Cruise que ele faz lá. Tem aquilo ali mesmo, viu, gente? É verdade. Tinha hora que eu falava, gente, eu não acredito, fecha tudo. Porque parecia uma chuva, quando você via, tava cheio, assim, de areia, sabe? E ali, quando tinha hora que a gente acordava... E realmente você estava assim no céu, cara. Era aquelas nuvens assim que eu abria, eu olhava. Aí aquele filme que tem Velozes e Furiosos, que eles passam de um prédio para outro, era de frente para a varanda da minha casa. Caramba! Então, quando eu olhava aquilo, eu falei, gente, que legal. E assim, quando eu via tudo aquilo, eu olhava, eu agradecia tanto que eu falei assim, gente, uma menina que saiu assim da M-Norte aqui de Brasília, Olha sabe? Pobre, assim, que tinha que não tinha o que
tinha coisas, né? Meu pai fazia de tudo, mas, né? Tinha dia que não tinha algumas Tinha coisas. limitações, né? Tinha muitas limitações. Aí, quando eu olhava tudo aquilo, eu falava, caraca. Que bênção, né? Que bênção. Como Deus, assim, deu esse gostinho de ver algumas coisas, sabe? E, assim, olha, já tô tão emocionada que eu até perdi a pergunta. Não, mas Meu Deus. é tão legal sim. você falar isso, que é exatamente o que eu sinto. Até virou uma piada. Porque uma vez eu tava em Santorini, que é uma ilha grega, que é um lugar que foi feito Não. de um rochedo, de um Sim. vulcão que entrou em erupção e virou um rochedo. E tinha uma mesa só, encrostada ali na rocha, que eu tava ali sentado e eu tava vendo o pôr do sol, os navios e tal. Sim. Aí eu soltei uma frase que virou minha frase de viagem, mas é porque é justamente isso, de você agradecer pelas coisas. Aí eu falei assim, adoro as coisas simples da vida, e virou meu jargão. Vivendo não tem no nada simples. de simples, né? Não tem nada de Vivendo no simples. simples. Mas para mim não era isso. Era o que? Era o pôr do sol, de estar ali. Não era a questão de estar necessariamente em Santorini, na Grécia, que não era essa coisa do valor. Era gratidão. Mas daquele momento de Sim. você estar vivenciando aquilo, sabe? Então, realmente para mim, hoje eu falo em tom de brincadeira, né? Mas quando eu soltei a primeira vez, foi realmente pela experiência, porque isso é tão único e é tão seu. É algo que ninguém seu. pode tirar de você, né? Você Verdade. passeando com a sua filha em Paris. Gente, é muito gostoso. é uma coisa que talvez sua filha fala pro resto da vida. E quer ver É uma troca de uma vocês. coisa que acontece agora, tá aqui em Brasília? Gente, lá no bairro, né, onde que eu moro agora, gente, tem a calçada onde que eu vejo as mães com os carrinhos, com as crianças das 5 e pouca estão descendo. Cada um mais lindo que o outro. Eu nunca vi tanta coisinha linda, né? Aí eu vou olhando aquilo da janela lá da minha casa, olhando e falando, caraca, gente, isso aqui não tem preço, cara. Não tem preço, sabe? Ver que alguém fez aquele bairro também, um arquiteto junto com e botou ali e do jeito que eles colocaram aquela via que as pessoas andam, que todo mundo consegue. Eu chego da minha janela e consigo ver os passarinhos cantando. Ai, uma delícia. O meu tem sabe? uns periquitos Gente. cantando todos os dias. Um tucano, um dia eu olhei pra minha casa assim, eu olhei pro telhado, meu, dá pra ver. Não, a minha casa também foi um presente de Deus. Que eu tenho uma vista que eu todos os dias acordo, às vezes eu acordo de madrugada para ver amanhecendo. Eu também. É tão lindo, aquilo é tão maravilhoso. Gostoso de ver. E aí um dia eu olhei pra cima e senti um tucano, gente. Gente, eu vi um arara, asa sul, passando assim, ó, 2 araras azuis, coisa mais linda. Elas ficam ali, andando ali pela asa sul. Você já observou isso? Uma vez ela passou do lado do meu carro, assim, ó. Elas ficam passeando, acho que o dono é do Guará. Eles ficam solta, passeando. de manhã ele vai trabalhar, ele solta. Sério? Elas ficam passeando por Brasília, quando ele vai pra casa, elas voltam. Olha isso. E é sempre passa no um mesmo dia, horário. Elas passam no finalzinho da tarde. Não, e é interessante que você vê assim, é a borboleta, sabe? A gente tá agora com IP. Aí aquela. Gente, hoje eu vi um todo amarelinho. Eu falei, parece, sabe o quê? Cuscuz. Parece. Não parece um cuscuz? Olha, talvez você fosse taurina na vida passada. Pois é, porque geminiana total, né? Mas aí eu vendo tudo aquilo. Falar nisso, a produção fez cuscuz pra gente? Pois Vocês é, me prometeram gente, cuscuz. amigo, cuscuz, essas coisas. Mas assim, Tô brincando. a coisa mais gostosa que, assim, a gente já quer. Era isso, que a gente ia encerrar, já foi para Dubai. Eita, é verdade. E a gente já foi para Dubai, a gente já voltou, porque tem TDAH. 5 horas de programa, 5 é ótimo, horas de né? programa. Aí tem a 5 pergunta aqui Pode que não cantar. quer calar. Olha aí. Como é que eu pago? Mentira. Como você paga esse tanto de viagem? Fala do Pix, porque a gente precisa Falar saber. nisso, gente, o meu cupom O meu- J pra ser mentira, não tem cupom. Não, mas seria bom, pode falar, você está à vontade. Não tem não. Agora aqui, já que tudo é design, olha isso, presta atenção. Eita. Qual o melhor design já feito por você? Uau. Olha, eu acredito que para mim, como foi desafiador, foi a primeira vez e foi algo que eu peitei para fazer, foi a clínica que eu fiz, que chama Visão Sagrada, do Casa Cor, no primeiro ano que eu fiz. Inclusive, a Flavinha também fez o ambiente dela nesse ano. Porque foi isso, foi assim, desafiador, primeiro porque é algo que você cria, e o cliente talvez seja você também, né?
Mas, ao mesmo tempo, você não tem tanta liberdade quanto você acha. Você tem os limitadores do local, da produção, de tudo. E, ao mesmo tempo, você tem que peitar e falar, não, minha ideia é essa. E é isso que vai ser. E se quiser, é assim. E é assim que vai ser. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas acreditarem no seu talento, no seu trabalho. Isso, eu acho, para mim, foi um divisor de águas. Foi e continua sendo, né? Por mais que a cada ano eu procure me desafiar também, mas esse foi realmente, eu acho que, um divisor de águas mesmo. Foi. Terra, ar, fogo, qual? Eita. Ar. Ar. Achou que ia falar fogo, né? Isso é você. Mas eu acho que é ar. Tá ali. Viajando, né? Viajando. Viajando. Sabe uma coisa que eu sempre tentei filmar, que eu acho que nunca fica legal, eu nunca posto. Quer dizer, eu vivo filmando. É a janela do avião, assim. Eu acho muito gostoso ficar olhando para as nuvens, aquelas nuvens gostosas. Uhum. Você sabendo que você está viajando para conhecer uma coisa inusitada, nova. Eu acho que tem muito essa coisa do ar mesmo. E qual é a roupa, pra gente encerrar assim, qual é a roupa para viajar? A pessoa falar assim, eu sei que muita gente que tá vendo o vídeo vai me sacanear, falar que é Gucci, Vuitton, Prada. Eu não pensei em outra coisa, Jota. Que roupa é essa? Ai, ai. Eu já imagino o Jota com a bolsa da Gucci, Olha aí. uma blusa da Boss, Hugo Boss, ou um tênis. Eu já imagino diferente. Olha, que legal. Não, olha que engraçado. Jota, a gente do meio, a gente brinca muito com isso. O povo me sacaneia muito. Mas sabe o que acontece? Quando eu comecei a ir muito pra fora, eu comecei a comprar as coisas lá fora. Que não vou dizer que é mais barato, mas é mais acessível. Sim. Né? Porque infelizmente a gente acaba pagando muito imposto aqui. Então, assim, roupa pra mim hoje, quando eu viajo, eu compro fora. Né? Quando eu vou dar de presente, que eu acabo indo pro shopping. Se você me vê no shopping, então você pode saber que eu tô comprando presente pra alguém. Ou tá trabalhando. Pois é. Ou tá trabalhando. E dificilmente eu compro algo pra mim. E é assim, com os anos eu fui comprando, adoro o Hugo Boss, adoro as coisas. Só que eu descobri uma marca, que ela é uma marca meio popular, ela é japonesa, chama Uniqlo. Eu amo as roupas da Uniqlo. Acho que meu guarda-roupa com o tempo, daqui a pouco, não vai ter tantas marcas. A Uniqlo marcas assim. É bem básica, É bem básica. As roupas de lá são bem básicas. Eu não vou dizer que elas são mas são boas. Caríssimas. Baratas, né? Mas elas também não são caríssimas. Sim. Elas tipo assim, uns 45 euros. Não é barato, mas hoje em dia também, acho que talvez até entrar numa C&A, numa Riachuelo, sei lá, você vai comprar uma roupa mais ou menos nessa faixa de valor, né? Uhum. Mas as roupas são deliciosas. Bem confortáveis. Né? Inclusive, são roupas que eu gosto de viajar com elas. As calças que vestem super bem, elas são super confortáveis, sabe assim? E é algo que eu gosto bastante. E você prefere frio ou calor? Hoje, calor. Praia, de preferência. Eu já fui do frio, até passar muito frio nas viagens. Por exemplo, teve uma época que eu fui passar o Natal e o Réveillon em Paris. Poxa, mas estava tão frio. Aí, por exemplo, o que eu gosto de fazer, que é andar, você não anda. Você está mais preocupado em fugir daquele frio do que aproveitar. É verdade. Aí eu falei assim, gente, inclusive eu fico brincando, porque o ideal para mim, a minha família tem apartamento lá, né, em Paris, por isso que eu volto muito também. Geralmente, quando eu estou na Europa, eu passo em Paris. Eu também vou te visitar. Por favor. Chocolatinho, aquela coisa, já que é tudo, ó. Né? A gente já sabe como adoçar o amigo. Falar, Olha, cheguei. Oi, querido. Tô aqui em Paris, deixa eu te dar um negócio. Ainda vou estudar ainda francês. Olha, entendeu? Para já chegar. Mas eu não lembro mais nada. Eu assim, péssimo. Eu tô pensando no DH que eu lembro. Não, quando eu chego lá, eu entendo tudo, assim. Falar ainda que eu fico demorando um tempo. Mas aí, por exemplo, eu fui um final de ano, tava tão frio, eu falei, cara, não tem sem graça. Né? E aí eu comecei a ver que hoje eu tô uma pessoa mais da praia, assim. Quentinho. Sabe, de ver aquele mar lindo, aqueles lugares paradisíacos. Foi agora a Dubrovnik, que o povo lembra muito porque foi gravado o Game of Thrones, mas, cara, eu fiquei tão encantado, assim. Tem hora que eu fico, eu falo, quero relaxar, pensar num lugar bonito. Eu lembro de lá, foi lindo.
Foi E lindo. vitamina D, né, gente? Deixa a gente pra cima, alto astral. É tão gostoso. Olha, eu não queria que você Jota. fosse embora. Não, fico aqui, gente. Não, a gente vai ter que ficar com ele, mas Jota. assim, os Fico. outros têm que ir, né? É. Os meros mortais. Ai, meu entendeu? Deus. Jota, Mas, ó, agradeço demais. Ah, Foi obrigado, muito Flavinha. bom, foi Agradeço muito mesmo. gostoso. Eu sabia que esse papo aqui ia render, assim, se deixar a gente fica aqui, gente, horas, e Horas. horas, Mas não e são horas. 12 horas de programa? É, 12 É. horas. Como é que você sabe? Louca. Patrocinadores O ótimos, Wesley assim. que o diga, que já levantou umas 4 vezes, só deu Eu uma vi olhada. ele pegando uns expressos. Eu vi não entendi. também. Eu também não Não entendi. Eu também não Não- entendi. ele Eu vi falou, uma tá ganhando espada. pouco. Eu vi uma espada. Espada? Eu vi ele pegando uma espada, fazendo assim. Meu ó. Deus. Tipo assim, eu acho que, né, Acabou. acabou O esse patrocinador negócio. já deu por encerrado. Jota, você quer deixar suas redes sociais? É. Viagem com Jota. Como é que as pessoas podem te achar? Pois é, hoje tem 3, na verdade, né? Mas são coisas bem diferentes. Tem o viagem.com.j, né? Que são essas viagens, e, enfim, e coisas afins. Eu não viajo 24 horas, né, gente? Então É. rola outras coisas no Rola perfil. outras coisas. Mas vira e mexe tem uma viagem legal. Tem o @jpacini, Jota Pacini, Pacini, que é o meu profissional de design, onde tem meus trabalhos todos, inclusive esse atual que está rolando ainda em Brasília, que é do Casa Cor até o dia 12 de outubro, na Casa do Candango, que vale a pena deixar reforçado que vai ficar para a cidade. Isso é Então, maravilhoso. assim, eu quis muito participar dessa edição por isso, né? Junto com o Sebrae também, que é um parceirão, e fez esse convite carinhoso para eu fazer lá um espaço de mais de 100 metros quadrados. E também tem o Inspire Connections. O Inspire Connections é esse projeto maior, que vão acontecer várias das coisas, já teve algumas ações, né? E vão acontecer outras até culminar nesse momento desse museu de design a céu aberto, que Brasília nunca teve e vai ter com o Inspire Connections, se Uau. Deus Legal. quiser. Tô pronta. Então, são esses, Será que eu tenho prontos. roupa para isso, gente? Eu tenho certeza. Tenho, amigo, pelo amor de Deus. Ou então você compra lá fora qualquer Olha, coisinha. qualquer coisinha. Eu nem que seja um broche, um brinco, pelo amor de Deus. Uma que eu não roupa perco isso por ninguém. tailandesa, aquelas lindas douradas com vermelho. Amor, e eu vou Você estar combina, toda hein? carecona, Você linda. combina. assim, ai, Mas você fica gosta? bonita de qualquer jeito. Amiga, Flávia também aqui, obrigada. olha que chique. A Flávia Animal hoje tá print, toda na... zebrinha. Toda na zebra. Hoje ela tá toda, ó. Ai, Andresa, beijo pra você. Adoro, olha. É ela que Andressa. veste a gente, você viu, ó? Essa Tem que dia veste. assim, hoje eu tô toda no transparente. Ô, veste. Entendeu? Vocês Ó, vocês toda estão meio, assim. inclusive, assim, uma coisa meio tropical. É, a gente tá bem tropical. Vocês estão encerrando o programa, vocês estão indo pra alguma praia, não me chamou. né? meu irmão, a gente tem... Sabe qual praia que eu vou? Cuidar do filho e do marido, que já deve ter... Gente, cadê a pessoa? Cadê? Cadê? Obrigada, Adorei, amigo. obrigado a vocês, de coração. Olha, Sucesso qualquer pra coisa. vocês. obrigada. O programa tá uma delícia, adorei sofá. Ah. Não é o sofá da Hebe, mas é muito mais gostoso. Depois a gente fala de quem é. Hoje a gente fala já agora. É o Minha Galpão. Olha! Eu sabia, Galpão. gente, eu sabia que tinha a cara da Elma isso aqui. Você Sabia. acha que a gente ia deixá-la de fora? Amo a Elma. Elma é Amo. tudo. Elma, sim, é coraçãozinho. Do coração. Os melhores a gente quer aqui, É, ó. meu É tudo Olha. design, gente. Porque é tudo Agora design. vamos largar esse microfone e vamos deitar nesse sofá. Ah, meu filho, eu adoro. Vamos, minha gente. irmã, mas é Tchau, gente. agora. Um beijo, obrigado, Beijo, vai tchau. deitar. Canal. Beijo, vai, né? Segue tudo e faz tudo que vocês têm que fazer. queijo? Amigo, tem pão de queijo. Olha aqui, minha irmã, come esse negócio. Onde você tava escondido?